Por conta das condições precárias, um lar de idosos no bairro de Itapuã, aqui em Salvador, foi fechado pelo Ministério Público da Bahia. E quem conta essa história ao vivo pra gente é o Felipe Góes. Boa noite para você, Felipe. Boa noite, Jonathan. Boa noite para todos que acompanham o TV Notícias. É isso mesmo, a situação desse lar de idosos que fica no bairro de Itapuã era essa: paredes com mofo, infiltração, insalubridade e precariedade na prestação de serviços. O lar de idosos é o Nossa Senhora das Candeias, que fica localizado no bairro Itapuã, aqui em Salvador. Ele já havia sido interditado parcialmente pelo Ministério Público da Bahia no mês de maio deste ano e foi fechado hoje justamente por haver descumprimento aí de ordens judiciais, a exemplo da reinserção de pessoas idosas em outras instituições que pudessem receber essas pessoas da maneira correta, devida com a estrutura necessária, e também depois de ser ignorada aí a notificação de interdição anteriormente ordenada pela Vigilância Sanitária. A retirada das pessoas por conta de toda essa situação ficou sob responsabilidade dos órgãos municipais, inclusive da SEMPRE, que é a Secretaria de Combate à Pobreza aqui de Salvador. O fechamento do lar ocorre após diversas tentativas, é importante ressaltar isso, após diversas tentativas do Ministério Público do Estado da Bahia de chegar numa resolução consensual junto com essa instituição. E também depois do MP constatar que as responsáveis pelo lar, pelo abrigo, ignoraram um alerta final para o cumprimento da determinação judicial dada numa audiência que ocorreu no final de outubro deste ano. 2 dias depois desse prazo final, uma equipe da 3ª Promotoria de Justiça e Direitos Humanos de Salvador realizou no dia 14 de novembro uma inspeção extraordinária no estabelecimento. E de acordo com as palavras da própria promotoria, não houve o menor movimento da instituição para promover o desacolhimento, ou seja, para fazer a retirada desses idosos, desse abrigo que estava com essa estrutura comprometida, né, estrutura física ali de ter esses idosos, para fazer a transferência para outras instituições, ou seja, isso não ocorreu. E segundo esse relatório da vistoria, havia 15 pessoas nesse abrigo, sendo que 5 delas eram novas, ou seja, além de descumprir o mandado judicial de fazer a transferência dos idosos que já haviam nesse lar, houve também aí, ou seja, entrou novos idosos nesse lar, o que piorou ainda mais a situação, ou seja, o lar fez novos acolhimentos nesse intervalo de tempo. Só para concluir aqui com a nota da SEMPRE, que é a Secretaria de Promoção, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer aqui de Salvador, que esclareceu o seguinte, que acompanhou de perto a operação do MP, apoiando aí justamente a transferência desses 15 idosos que vão para a unidade de acolhimento institucional, que é a UAI, que fica no bairro de Amaralina, até que os familiares possam fazer o recolhimento dessas pessoas. E também ressaltou que esse foi um acordo entre a SEMPRE e o próprio Ministério Público da Bahia após o descumprimento da ordem judicial por parte da instituição, ou seja, do lar de idosos, depois dessa reunião, dessa audiência que ocorreu no final de outubro deste ano. Volto com você, Jonathan.